Segundo episódio de The Last of Us tá na área e, gente, esse episódio foi uma aula de construção de trama, de clímax, de personagem, foi tudo de bom e eu fiquei tensíssimo, não sei se você ficou comentar aí. Pra quem tá chegando agora, eu tô fazendo um resumo de cada um dos episódios, toda semana sai aqui vídeo no canal, então claro, se você curtiu o assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece o like se você curtiu esse vídeo, porque este episódio já começa lá em 2003, mais precisamente no dia 24 de setembro de 2003, lá em Jakarta, na Indonésia. A professora especializada em micologia aí, Burratna, tá lá comendo seu almocinho, mó tranquila, mó paz, quando de repente um bando de guarda chega lá e fala: olha só, minha senhora, vem aqui com a gente que a gente quer fazer um negócio com a senhora. Basicamente eles levaram ela pra dar uma estudada aqui num espécime que eles tinham separado de um fungo tirado de um ser humano. Ela chegou lá, olhou no microscópio e falou: gente, o que é isso aqui? Isso aqui não pode existir. Por quê? Porque esse fungo não pode existir num ser humano. Mas aí os guardas falam pra ela: garota, te digo que é verdade. Pois é, e só nesse primeiro momento ela já sente: meu, nossa senhora, vai dar ruim, tem merda acontecendo aqui. Por quê? Porque ela tá pesquisando e observando o fungo Cordyceps, que foi o originário aqui da pandemia que dizimou toda a população. Então ela já sente que vai dar ruim esse negócio aqui. E eles falam: não, já que você tá duvidando de nós, vamos lá ver o corpo, de onde a gente extraiu essa amostra. Ela chega lá no corpo e, gente, ela tira o fungo de dentro da garganta do defunto. Por quê? Porque o fungo tá consumindo o corpo daquela pessoa como um todo. E aqui a série já faz questão de criar pra gente um clímax de horror imenso que vai se propagar aqui ao longo do episódio como um todo. Até porque ele tá usando a concepção de uma coisa que existe aqui na nossa realidade que pode vir a se tornar, né, alguma coisa caso, alguma coisa errada aqui no nosso destino, né, vai saber. E aí ela começa a se questionar sobre como tudo isso começou e ela descobre que foi lá numa fábrica de farinha e grãos, o que pra ela aqui ela entende que é o substrato perfeito para que esse fungo se prolifere da maneira como ele vem sido proliferado. E aí ela tenta entender como que esse negócio começou a se espalhar e ela percebe que aí o negócio já saiu fora do controle. Por quê? Porque a pessoa que mordeu aquela pessoa ali também mordeu outras pessoas e ninguém encontra essa pessoa, ou seja, ela ainda está por ali tacando terror com todo mundo. O único problema é que ela foi convocada ali para ver essa questão justamente porque ela entende do assunto e poderia vir a desenvolver uma cura, uma vacina para essa situação, só que ela sabe que não tem cura, da mesma maneira que aquele doutor lá no episódio passado em 1968 falou que não teria uma cura para isso, e ela fala que a única maneira de acabar com isso é bombardeando tudo. Então é realmente isso que acontece, porque lá em 2023 é aquele cenário totalmente devastado que a gente já viu, né? Tanto que a própria série também migra lá para 2023 com o Joel encasquetado com a Ellie, tanto que ele não deixa ele nem dorme praticamente em paz. A guria tá lá dormindo, tirando um cochilo mó tranquila, mó paz, ele tá com uma arma apontada pra ela. Por quê? Porque ele tá com medo que ela vire uma infectada. Na verdade ela já é uma infectada, né? Ela tá com medo que ele vire uma zumbi. Só que bom que a gente tem a Tess aqui no meio, porque a Tess, nesse episódio, ela serve aqui como um elo aqui de paz, de tranquilidade, de gratiluz, porque ela faz com que o Joel fique aqui no pé no chão, fala: olha só, meu querido, a gente tem uma possibilidade de cura aqui, vamos colaborar, vamos levar esse negócio aqui adiante. Até porque, né, galera, se eles voltarem lá pra cidade, lá pra área de quarentena, a galera, os guardas vão escanear ela e vão ver que ela tá infectada, vai dar ruim, vai matar ela. Inclusive é nesse ponto da história que tanto a Tess quanto o Joel descobrem a importância da Ellie, porque que a Marlene tava treinando e testando a Ellie ali naquele momento, justamente porque a Ellie precisa ir lá pra uma base de vagalumes, né, que são aquelas pessoas que estavam revoltadas lá na cidade, porque lá haverão médicos e esses médicos farão uma cura com base no sangue da Ellie. Só que o Joel tá descrente, o Joel fala: olha só, cala a boca, você tá falando merda aqui, não vem com esse papo por cima de mim. Mas a Tess continua segurando toda a situação aqui nas costas dela, a gente tem o peso do mundo nas costas dela aqui. Inclusive ela joga na cara do Joel, né, querido, se a gente voltar, tu não vai ter bateria que tu quer pra encontrar teu irmão. Aí o Joel abaixa a bola e segue o baile, aqui eles vão lá direto pra cidade. Só que aqui a gente tem um vislumbre de coisas diferentes do que a gente vinha vendo, porque agora tá de dia, a gente tem uma percepção melhor do que se tornou a humanidade. Tá tudo destruído e a gente vê que a natureza tá tentando ocupar o lugar dela de origem. E aí vem a resposta do porquê que tá tudo destruído, porque realmente ocorreu um bombardeio igual aquela professora comentou lá no começo do episódio. Porém a Tess, ela comenta aqui que aqui nessa cidade deu certo, mas existem outras cidades que não deram, né? Mas vamos guardar essas informações aqui, porque todos eles ali estão com aquela concepção de que está tudo numa boa, está tudo em paz. Até porque nenhum deles ali tem uma noção real do perigo, né? Porque querendo ou não, eles viveram boa parte da vida ali dentro da quarentena, principalmente a Ellie, porque a Ellie cresceu, nasceu ali dentro, e eles não têm muita noção do que tem ali fora. E é exatamente nesse ponto do episódio que o episódio começa a trabalhar uma sensação de terror, de horror que perdura e vai aumentando até o final. Isso porque eles precisam entregar a Ellie lá naquele congresso, só que pra chegar pra lá eles têm dois caminhos, caminho fácil e caminho difícil. Eles decidiram ir pro caminho fácil em primeiro lugar, que pra isso eles precisam passar por dentro de um hotel. E lá eles passam por um pátio totalmente alagado e tal. A Ellie inclusive se diverte com essa situação, porque vamos lembrar que ela nunca viu esse lado da vida antes, né? E aqui a gente tem aquela completa sensação de que vai dar merda em algum momento, a gente vai ter aquela sensação de que vai surgir um bicho da água, vai matar todo mundo ali, só que não acontece, não aparece somente um defunto, dá um susto na Ellie e em mim também, me assustei, confesso. Acontece que pra sair ali do hotel eles não conseguem, não dá pra ter uma tranquilidade, né? Eles
eles têm que fazer aqui umas aventurinhas dentro do hotel. Então a Tess, por ser a mais magrinha ali e tudo mais, ela consegue passar ali pra tentar encontrar uma saída pra eles. Enquanto isso, o Joel e a Ellie ficam ali conversando, entendendo um pouco da vida, entendendo um pouco dos dilemas que o Joel enfrentou na vida em ter que acabar com os zumbis, né? Mesmo sabendo que eles eram pessoas no passado, mas mesmo assim ele se recusa a falar um pouco mais da vida dele com detalhes para a Ellie. E enquanto isso, a conversa deles é cortada porque a Tess chega e fala: olha só, gente, vem aqui comigo, encontrei uma saída, porém vocês não vão gostar do que eu encontrei. Isso porque eles vão lá pro parapeito em cima do prédio e eles descobrem uma visão que nenhum deles esperava. Eles encontram uma horda de infectados reunidos e uma curiosidade interessante é que eles meio que parecem conectados entre si, como se eles fossem um único ser. E aí vem mais um problema, né? Não bastasse tudo isso que aparece aqui na frente deles, aquele ali era o caminho fácil que eles iam seguir, ou seja, eles vão ter que optar pelo caminho difícil. E normalmente quando se opta pelo caminho difícil, a gente já pensa, a gente já sente o que, gente? Que você me acompanha aqui, você sabe que sente o quê? Sente cheiro de merda no ar. Então eles dão a volta e vão pra esse caminho difícil, que é através de um museu. E chegando lá, eles percebem que o museu tá completamente tomado pelo fungo. Só que a primeira coisa que o Joel faz quando ele chega lá é se certificar de que esse fungo tá seco e morto. E tem uma explicação pra isso, que até o momento não ficou muito clara na série. É porque, claro que isso é bem mais explorado nos jogos, né? Porque o fungo, ele solta alguns esporos no ar que acabam contaminando as pessoas. E além disso, também tem a explicação de que o fungo se conecta, né? Como um ser vivo, como um todo. Então, ele teve que se certificar de que isso não iria acontecer ali pra dar a localização deles pros outros monstros. Só que ali dentro, um choque de realidade começa a acontecer pra cima de cada um deles. Porque pra começar que eles encontram um cara morto ali, deformado e totalmente mutilado por algo que pode vir a ser um contaminado. E aqui eles começam a matutar na cabeça deles, porque a Ellie principalmente pensa: nossa, mas a pessoa que me mordeu não era tão violenta assim a ponto de fazer isso que fez com esse cara. Então eles começam a pensar: talvez tenha algum perigo maior aqui ao nosso lado. E bom, é exatamente isso que acontece, e a partir desse momento um silêncio agonizante toma conta do episódio como um todo. Inclusive fiquei tensíssimo, não sei se vocês ficaram nessas cenas. E essa situação de agonia piora porque eles têm que subir ali por uma escada repleta de fungo e corpos todos mortos, e piora mais ainda quando o teto cai atrás deles e eles ficam presos, não pode sair de lá. Só que, gente, dá ruim, o negócio fede feio, fede rude. Por quê? Porque esse barulho chama a atenção das coisas perigosas que estavam ali no local, que nenhum deles esperava. Acabam aparecendo dois infectados, porém esses com umas características um pouco diferentes dos que já tinham aparecido até então. Eles são cegos, guiados pelo som, e também tem aqueles rostos distorcidos e tomados pelo fungo. Inclusive eles são bem fortes e bem violentos, também são conhecidos como estaladores, justamente por causa do barulho de estalo que eles fazem, e eles representam aqui o terceiro estágio da infecção do fungo aqui no corpo humano, né? Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, já manda ver no like, na inscrição aqui, porque vai sair vídeo sobre esses estágios de contaminação aqui também. E bom, não dá pra dizer que o negócio vai ficar bom, né? Porque não fica não. E é a partir desse exato momento que se começa uma perseguição absurda dentro aqui das salas, todo mundo correndo, todo mundo tentando fugir desse bicho. Gente, dá uma aflição essa cena. Só que além de dar uma aflição, a gente vai ter que aqui citar a genialidade da cena como um todo, porque vamos pegar dois pontos aqui. O diretor consegue usar aquele mesmo efeito de desfoque que ele usou lá naquela senhoria contaminada do primeiro episódio, que fez a gente ficar aflito, e além disso ele usa o som do instalador, aquele... Será que eu consegui reproduzir? Pra mostrar que ele tá perto ali do Joel, e ao mesmo tempo ele faz a gente ficar aflito, porque a gente sabe que o Joel não pode fazer nenhum barulho, senão o bicho vai ouvir ele. E aí você acha que esse terror psicológico vai acabar nesse exato momento? Não, não acaba. Por quê? Porque o grupo se divide, né? Já não basta isso, o negócio se divide ali no meio, e pra piorar, o Joel e a Ellie tentam fugir ali, mas eles acabam fazendo um barulho, ou seja, dá ruim, dá merda. Eles acabam lutando, e nessa luta o Joel consegue acabar com a vida dos dois instaladores, metendo bala na cabeça dos dois, porém dá ruim porque a Ellie acaba sendo mordida mais uma vez, e a Tess fica ferida nesse negócio aí, só que eles têm que sair do meio desse negócio, desse museu. Eles passam por uma tábua e ficam ali contemplando a Boston, né, completamente destruída, inclusive em cenas exatamente iguais aos jogos. E aí você pensa, beleza, eles saíram aqui do perigo, você acha que acabou? Só que não acabou, gente. Na verdade só piora, né, piora mais um pouco. Isso porque eles saem ali do museu e vão direto lá pro Congresso, né, que era aqui a fonte de esperança, onde a Ellie seria entregue e poderiam seguir aqui com os estudos em cima dela. Mas o brilho some. Por quê? Porque a base dos vagalumes está completamente destruída, tá todo mundo morto, teve ali um infectado, acabou todo mundo se matando. Aí o Joe olha aquilo ali e fala: gente, deu pra mim, vou embora pra minha casa, acabou, não quero mais. Só que a Tess, ela se mostra uma mulher de fé, uma mulher iluminada, uma mulher que é necessária nesse episódio, e ela se mostra desesperada pra salvar a vida da Ellie. Só que o problema é que esse desespero tem um significado, né, uma explicação, e isso é mostrado logo na sequência, porque a Ellie também percebe. Isso porque a Tess está infectada, ela foi mordida aqui no ombro e ela tem pouquíssimo tempo de vida, tanto que ela já começa ali a demonstrar, bem sucinto na verdade, alguns tremeliques
tremeliques, alguns espasmos, só que ela tenta disfarçar para que os outros não vejam. E é exatamente ver como que a mordida se proliferou aqui na Tess que ele percebe que a Ellie, que não tá proliferando esses mesmos sintomas, pode sim ser uma salvação. Só que o negócio não para por aí, porque um dos corpos que tá por ali, ele acaba reagindo, né, em formato de infectado. O Joel se assusta, dá um tirão no bicho ali e o bicho morre. Só que o problema é que a gente tem que lembrar que o fungo se conecta com todo como se fosse um único ser. E aí ele acaba comunicando todos os outros infectados que tem alguma coisa acontecendo ali naquele ponto. A Tess então sabe, ela pressente, né, que não tem mais saída pra ela, que ela não tem uma cura, ela não vai conseguir fugir dali, então ela joga combustível ali e incentiva que o Joel e a Ellie saiam correndo antes que seja tarde. Eles conseguem fugir e a horda chega como um todo. Inclusive existe uma cena bem estranha nesse ponto do episódio, onde um dos infectados, no caso um perseguidor, que é uma outra classe, né, o segundo estágio da infecção, chega ali pra Tess e dá um beijo nela, ao mesmo tempo que ela consegue tacar fogo no isqueiro, explodir tudo, se sacrificando em prol da salvação da Ellie e do Joel. E nesse ponto da história, a Ellie e o Joel seguem sozinhos a partir de agora. Que episódio foi esse, pai amado? Tensão do início até o fim. O que você achou? Comenta aí embaixo, coloca aí tuas teorias para os próximos episódios. Se você curtiu, não esquece do like e de se inscrever no canal para os próximos vídeos. E eu te vejo nos outros vídeos do canal. Tchau!